Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre modificações em lâminas. Basicamente, toda lâmina minha eu modifico pelo menos a geometria do fio assim que ela chega. E por que isso? Normalmente, mesmo lâminas que a gente diz full flat, por exemplo, tipo esse Victorinox aqui, que em tese seria um full flat, o full flat seria um desbaste num ângulo único, desde a espinha até a borda extrema do fio. Só que a maioria dos fabricantes não faz isso de forma tão aguda. Fica mais ou menos um tronco de cone, né? E aqui nessa porção um pouco mais espessa, que seria a borda do fio, é que é feito o fio final. Então existe espaço para que eu faça um desbaste de alívio e ganhe em habilidade de corte de praticamente qualquer lâmina que chega. Uma exceção a isso é o chamado escande verdadeiro. Quando você tem uma lâmina com um desbaste escande verdadeiro, ou seja, ela tem a espessura integral até onde se inicia o desbaste escande, e aí o escande é feito até V0, ou seja, desde o ombro, que é essa linha aqui do desbaste, né? Isso tanto pode ser ombro do fio, ombro do desbaste, não importa. Ele vai até em zero, na borda extrema, no escande, tá? Isso também às vezes ocorre com lâminas convexas, né? O convexo ele tende onde quer que se inicie o convexo, quer seja desde a espinha, quer seja só no ombro aqui, ele vem em zero até a borda extrema. Mas são casos raros. E mesmo em lâminas convexas, dá para se melhorar a geometria de fio. Então, basicamente, toda lâmina minha tem a geometria de fio mudada, né, ou melhorada, para que eu ganhe habilidade de corte dessa lâmina. A habilidade de corte tem a ver só com a geometria do fio? Não, tem a ver também com a geometria geral da lâmina. Então, para vocês terem uma ideia, essa Condor Rodin, foi feita uma modificação no cabo, que o cabo ele era cilíndrico e muito grosso, então pouco anatômico. Eu deixei ele num formato um pouco mais anatômico, mas a principal modificação, primeiro, eu trouxe o fio até o calcanhar dela. Esse fio aqui, ela tinha o ricaço, ele vinha até aqui assim, mais ou menos. Eu desbastei para que o fio viesse até o calcanhar e aumentei o desbaste desse fio. Não deixei muito exagerado esse desbaste de alívio, porque, por exemplo, nos vídeos sobre a fiação, eu comentei que poderia ser feito um desbaste de alívio de 10 graus e aí aplicado um microfio de 20 graus, ou um desbaste de alívio de 15 graus e um microfio de 20, ou um desbaste de alívio de 10 e um microfio de 15, isso aí não importa. Mas, na verdade, na maioria das minhas lâminas, eu não faço só um desbaste de alívio. Eu normalmente faço um desbaste de alívio quase igualando o ângulo do desbaste principal. Para isso ficar mais inteligível, o que seria? Deixa eu ver um exemplo aqui mais claro. Esse Kershaw Zing aqui. Ele tem um desbaste quase flat. Isso aqui é um hollow, tá? Mas um hollow bem suave, quase flat. Só que até nos desbastes hollow ground, um hollow ground seria quando você tem uma concavidade na lâmina para formar o fio. Mesmo esses desbastes hollow, eles não terminam com a ponta extrema, ou seja, com o fio bem agudo. Sempre tem um espaçozinho, uma espessurazinha a mais. Então eu faço um desbaste de alívio, normalmente igualando com esse desbaste aqui principal dela, de forma que quando você passa o dedo, você não sente que o ombro aqui está saltado ou está se destacando. É uma continuidade suave, né? É uma transição suave entre o corpo da lâmina e o fio. Você passa, você não sente que o ombro está mais acentuado ou grosso, vamos dizer assim, né? Então,
Isso aqui é um exemplo clássico de lâmina, e ela foi mais modificada, porque esse Kershawzinho, ele não é drop point, igual está aparecendo aqui. A geometria original dele era uma tantô, né? Então ele não tinha essa curvatura aqui. A ponta era uma ponta tantô. Eu que eliminei o tantô porque eu não gostava dela e tornei ele esse drop point que está aparecendo hoje. Existem modificações, por exemplo, esse aqui é um Queen Cutlery, né, Country Cowsing, em D2. O primeiro foi esse recartilhado nas talas de empunhadura, porque era muito lisa, então escorregava muito. Então eu fiz um recartilhado para dar a gripe, adaptei um clipe de bolso, que não tinha, o original não vem com clipe, né? É um Sunbuster clássico esse canivete. Então adaptei um clipe de um Cold Steel nele, e o principal, a lâmina. A Queen Cutlery, nesse canivete, nesse modelo de Sunbuster, ela tem uma lâmina absurdamente robusta. E o que significa absurdamente robusta? Ela seria um full flat, seria, só que o full flat da Queen Cutlery, em vez de ser um full flat verdadeiro, né, com um desbaste num ângulo só, desde a espinha até formar um V0, ou seja, até você ter um fio aí de... Se a gente fosse seguir o desbaste original, essa lâmina aqui deveria ter o quê? Uns 3,5 graus, no máximo 4 de inclinação. Mas como ela era um tronco de cone muito grossa, então a habilidade de corte dessa lâmina era horrível. O que eu fiz? Eu fiz um desbaste integral na lâmina, desde a espinha até a borda, de modo que esse desbaste viesse num ângulo só até zerar na borda. Então agora, além dele ter ficado um distal taper, né, que é quando você tem uma lâmina que é mais grossa aqui, próximo do calcanhar dela, né, da espinha aqui, próximo ao ricaço, e ela vai afilando em direção à ponta, ela ficou um full flat verdadeiro agora. Então a habilidade de corte dessa lâmina aumentou absurdamente. Era uma lâmina que tinha uma habilidade de corte muito ruim, extremamente robusta, é verdade, mas muito ruim em habilidade de corte. Ela continua robusta, é lógico que não tanto, porque foi removido o material, foi removido o aço da lâmina, mas agora a habilidade de corte dela é muito maior. O que isso implica? Implica que eu tenho que exercer menor força, menor pressão para efetuar cortes mais difíceis. Então, em que pese a lâmina ter ficado, vamos dizer, um pouco mais frágil, como vai ser demandado menos força nessa lâmina para ela executar os cortes, a resistência se manteve intacta. E com isso, o que acontece? Eu tenho um ganho indireto. Meu fio vai durar mais tempo. Por quê? Desculpe. Quando eu tenho que exercer menos pressão, ou seja, fazer menos força, e se eu, por exemplo, estou fazendo um corte em uma tábua, e aí a lâmina passa pelo material que está sendo cortado e impacta na tábua, esse impacto é muito menor porque eu tenho que fazer menos força. Com a lâmina menos otimizada para habilidade de corte, você tem que executar, você tem que imprimir muito maior força para conseguir efetuar o corte. Então isso é uma vantagem adicional. Existem algumas modificações que eu praticamente não modifico a lâmina, exceto o fio propriamente dito. Igual esses Buck Vantages aqui, tem uma geometria de lâmina excepcional para fatiar. Essas lâminas da Buck, dessa linha Vantage, né, tem um aqui em 13C26 e um em S30V, são fatiadores por excelência. Esse hollow ground da Buck é fantástico. Essas lâminas cortam, que é uma maravilha. Mas o que eu fiz? Desculpe. Essa empunhadura, por exemplo, é G10, mas era um G10 liso, tinha pouco grip. O que eu fiz? Fiz umas pequenas crateras no G10, talvez dê para ver, não sei, que é para dar grip. E fiz também um jimping na espinha e no início aqui da empunhadura para poder apoiar o dedão. Mesma coisa no de cá, o jimping
na empunhadura, né, o final da empunhadura e início do dorso da lâmina. E também fiz um recartilhado na empunhadura, que isso aqui é um bambu impregnado de resina, muito bom material, mas também vinha liso. E aí o grip era horrível. Você com mão molhada, isso aqui escorregava para chuchu. Com o recartilhado foi resolvido. Então, normalmente as modificações que eu faço não têm finalidade cosmética, elas têm finalidade funcional. Igual, por exemplo, nós temos dois Enlans aqui, que originalmente, esse aqui, por exemplo, é o Enlan EL04, ele não vinha com esse finger choil, eu fiz esse finger choil para poder apoiar o indicador para um corte mais preciso, e ele não era full flat de fábrica, ele era saber, né? Ou seja, a espinha tinha espessura integral até aqui assim, mais ou menos, né? E como esse é um dos Enlans com menor dureza que eu tenho, que é 58 RC, eu falei assim, bom, não custa eu modificar essa lâmina para ela ganhar habilidade de corte. Então eu tornei em full flat e depois de transformada em full flat, usando um mousepad com lixa, eu transformei em full convex. É um full convex discreto, é verdade, mas é full convex, né? E o fio aqui é V0, você não consegue sentir a transição do corpo da lâmina para o fio, então ela vem praticamente em V0, ficou muito bom. Esse aqui é um Enlan EL02, também era um Saber Hollow, né? E dá para se ver aqui, não sei se a câmera vai pegar bem, uma marca aqui no meio. Isso aqui é uma faixa do Hollow original. Não dava para mim transformar full flat sem afinar demais a lâmina. Então, fui full flat até onde deu e ficou uma faixa de Hollow aqui no meio. Tá? Melhorou muito a habilidade de corte. Vocês veem que eu não me preocupo muito com o acabamento de lâmina. Esses risquinhos ou pontinhos aqui na lâmina é que eu uso para ver o quanto que eu ganho em habilidade de corte. Igual, por exemplo, aqui, ó, até 1 milímetro. Essa folha aqui é com as marcações com as marcações em até 1 milímetro. Quantos milímetros na lâmina eu consigo entrar com o paquímetro? Então, para esse aqui, depois de modificado, o original dele, como ele era um hollow ground, era 5,5 milímetros. Eu consegui até 6. Então, até 1 milímetro, aqui, ó, o paquímetro ele entra 6 milímetros para dentro da lâmina. Depois 1,5 milímetro, 2, 2,5. Então, isso aqui eu ganho habilidade de corte. A lâmina fica um pouco mais frágil? Fica um pouco mais frágil. Mas para o uso que vai se dar para um canivete, é mais do que suficiente. Aqui tem um exemplo clássico de um canivete absurdamente robusto. Existe um vídeo na internet de um russo, Vininu, em que ele faz os chamados hard tests em várias lâminas. E esse Ganzo 704, ele passou por cada porrada e aguentou tranquilamente, mas a lâmina dele era absurdamente robusta. Então o que eu fiz? Em vez de eu torná-la uma full flat, porque já que ela era uma lâmina bem robusta, eu só aumentei ela para high flat, eu aumentei o desbaixo, que era mais ou menos até aqui assim, eu o trouxe até cá em cima e depois, usando o mousepad com lixa, transformei em convexo. Então ele ficou também, eu transformei em distal taper, né? Eu perdi um pouco da resistência da ponta da lâmina. Nos vídeos o Vininu ele crava numa madeira, normalmente pinho, e arranca pedaço da madeira e a ponta do canivete não está nem aí. Do jeito que ela está agora, que ela está bem afilada, provavelmente eu fraturaria a pontinha do canivete se eu fizesse isso. Mas eu ganhei em habilidade de corte. Esse canivete, apesar de ser um canivete muito bom, ele só tem um pequeno defeito. O axis lock dele, no ressalto da lâmina, onde o axis lock deveria entrar, que seria isso aqui, na verdade o axis lock dele só entra esse tanto aqui. É por isso que no teste de spine rack e overstrike que o Vininu faz,
houve um desengate da trava, do axis lock, né? Não estragou nem nada, ele só fechou a lana. Por quê? Porque ele tocava muito no limite. Mas, como se pode ver aqui, existe espaço no axis para ele ir um pouco mais. Então bastaria desmontar esse canivete, dar uma pequena lixadinha no dorso da lana onde o axis entra, e o axis lock entraria um pouco mais e aí ela fica bem mais segura. Mas agora sim, agora eu uso mais esse canivete porque agora ele tem uma habilidade de corte minimamente decente. É um canivete muito robusto, mas para cortar qualquer coisa era muito ruim, eu tinha que efetuar muita pressão para fazer os cortes, né? Agora não, agora melhorou bem. Outro que eu comprei por causa da geometria, eu sempre gostei do design e tal, esse Ganso 710, que é uma cópia do Benchmade Rift, que no original, tanto o Ganso quanto o Benchmade, é um saber, né? Ou seja, a espinha tem espessura integral até aqui assim, mais ou menos, até essa altura, e depois tem aquele problema de quase toda a lâmina. Em vez de ser um saber flat verdadeiro, ele era um tronco de cone. Então isso aumenta muito a robustez da lâmina, mas prejudica demais a habilidade de corte. O que eu fiz? Transformei num full flat verdadeiro. Esse aqui é um full flat verdadeiro. Só dei um polimento com lixa sem usar o mousepad. Então a habilidade de corte dessa lâmina agora é uma coisa fora de série. É uma lâmina agora que eu uso direto, porque agora sim, agora além dela manter a estética que eu gosto, ou que eu gostava originalmente, foi o que me fez comprar, ela tem uma habilidade de corte muito grande agora. E como eu já falei, quanto maior a habilidade de corte de uma lâmina, você, como efeito colateral, você tem maior durabilidade desse fio. Por quê? Você tem que exercer menos pressão, você gera menos força nesse fio e ele tende a durar mais. Outra modificação que eu também normalmente faço quando o clipe é ruim, o clipe de bolso, esse clipe de bolso ele tinha uma ponta para cima e machucava a palma da mão. O que eu fiz? Arredondei e diminuí. Fica um pouquinho mais complicado na hora de entrar no bolso da calça, você tem que levantar um pouquinho, mas pelo menos não te machuca a mão quando você está empunhando. Outro exemplo clássico de modificação, isso aqui é um Victorinox solo. Vocês veem que a lâmina está muito gasta pelos anos de uso e afiação. Uma modificação que eu fiz também foi a adaptação de um clipe de um CRKT nele, para poder colocar no bolso esse canivete. A lâmina original desse solo era exatamente igual essa lâmina desse outro Victorinox. Por aí vocês podem ver a diferença. E com o passar do tempo, com as afiações, essa lâmina foi aumentando a espessura na borda. Porque isso é um fato que eu até fiz um artigo onde eu coloquei bastante ilustrações e algumas fotos e tal que deixam isso bem claro. O artigo chama A Triste Verdade sobre a Fiação que Nunca Lhe Contaram. Depois eu vou colocar o link do documento no script, na descrição desse vídeo, que aí os amigos vão poder entender exatamente o que eu quero dizer com isso. E vão entender melhor também o que faz a chamada habilidade de corte de uma lâmina. Mas, como eu estava falando, com o passar do tempo, com a afiação, foi desgastando a borda, e essa borda foi ficando cada vez mais espessa, porque é uma lâmina full flat, como a gente vê aqui no original, e ela tem um formato de cunha. Só que à medida que você vai indo em direção à espinha da lâmina, mesmo que você mantenha sempre o mesmo ângulo de afiação, vamos dizer aí 20 graus, à medida que você vai subindo, a espessura da lâmina vai aumentando. Então, mesmo com o mesmo ângulo de 20 graus, a habilidade de corte da lâmina vai decrescendo absurdamente. Então, chegou num ponto, o que eu fiz? Eu fiz um desbaste integral da lâmina. Não sei se vai dar para ver direito, se a câmera pega bem, mas a espessura dessa lâmina agora está menor do que a original, a espessura é integral, exceto aqui no ricaço. O ricaço aqui, ó, que é essa parte sem desbaste da lâmina, a espessura está
original, integral. Na parte de corte da lâmina propriamente dita, é que eu fiz o desbaste, ou seja, essa lâmina agora, não é porque ela está mais estreita, ela poderia estar mais estreita, igual vocês estão vendo aqui, tá? Ela está mais estreita por causa dos anos de uso e afiação, ela está mais estreita do que essa. Ela poderia estar mais estreita e com pior habilidade de corte. Por quê? Porque a parte do fio estaria mais espessa. Então o que eu fiz? Fiz um desbaste integral e agora ela ficou até mais fina ou menos espessa que o original. Então a habilidade de corte dessa lâmina é superior a essa. Tá? Esse aqui foi usado só para comparação. A única modificação que ele tem é a geometria do fio. E essa lâmina aqui ela tem um desbaste de cerca de 4 a 5 graus. Então eu praticamente fiz um desbaste de alívio nisso aí e apliquei um microfio. O exemplo mais significativo de alteração, ou que vai ser visualmente mais perceptível, é com essas facas Baco aqui, 24-44. Essa é a original, né? Ela é uma Scand, né? E esse Scand dela aqui tem um ângulo aproximado de 11 graus de cada lado. Para mim, é uma das piores facas em termos de habilidade de corte. Não estou falando da faca, estou falando dessa geometria Scand. Por quê? Porque é uma lâmina que tem espessura integral até aqui nesse ponto, onde começa o desbaste para originar o fio, e só existe o desbaste, o chamado Scand, desse ponto até a borda. Então, tem gente que alega o seguinte: ah, mas para lidar com madeira é muito bom. Isso é uma grande bobagem. Ah, mas é porque eu posso apoiar essa grande superfície do desbaste Scand na madeira e tenho maior controle. Ah, então não é que a faca seja muito boa. Você que não tem habilidade para usar uma faca, quer seja ela full flat, hollow ground, saber ground, não importa. Ah, mas é mais fácil afiar um Scand. Olha, eu não sei de onde acham isso, porque para mim muito mais fácil é afiar uma lâmina qualquer que tenha desbaste de alívio e microfio, porque aí eu só tenho que afiar um microfio. Aí o pessoal diz assim: não, mas é questão de controle, porque o Scand eu apoio esse grande desbaste aqui na pedra, ela apoia direitinho e aí eu vou afiando. Tá, só que olha o tempo que eu vou levar para desgastar essa quantidade de metal aqui. Se eu podia simplesmente aumentar o ângulo um pouquinho e fazer um microfio com uma ou duas passadas. Então, de novo, não é que a faca seja o ideal para trabalhar madeira. Ela é o ideal para quem não tem habilidade de trabalhar madeira, é diferente. E tirando madeira, que ela pode até ter um desempenho interessante, em qualquer outra coisa, geometrias Scand são uma porcaria como lâmina de corte. Por quê? Simplesmente porque elas têm mais de 3/4 da lâmina com espessura integral. Isso é minimizado no caso dessas Baco ou no caso das moras pela menor espessura total da lâmina. Então, essa Baco, por exemplo, ela tem 2 milímetros de espessura na espinha. A mora tem aí entre 2 e 2,5. E os últimos lançamentos da mora, que são as moras robustas, tem 3,2 ou 3,1 milímetros de espessura. Ah, então essas moras com 3,1 são ainda melhores do que as moras tradicionais. Do meu ponto de vista, elas são piores, porque você mantém a geometria Scand e aumenta a espessura da lâmina, ou seja, você piora a habilidade de corte da lâmina. Ah, mas e a robustez? Robustez, obviamente, foi aumentada. Inclusive, um dado para os amigos, a rigidez da lâmina, ou seja, o tanto que você consegue fletir uma lâmina ou flexionar uma lâmina, é uma função cúbica. Então, por exemplo, uma lâmina de 2 milímetros, se você passá-la para 4, você aumenta em 3 vezes a rigidez. Já a robustez da lâmina, que é o que ela suportaria de energia para fraturar e qualquer coisa, é quadrática. Então, se eu tenho uma lâmina de 2 milímetros, se eu passo para 4 milímetros, eu aumentei em 2 vezes a energia de fratura necessária para quebrar essa lâmina. Tá? Mas isso é só uma curiosidade. Eu queria mesmo frisar que, para mim, isso é uma opinião pessoal minha, mas tem um vídeo que eu
fiz usando essas duas facas, cortando fatia de moranga japonesa em cima de uma balança digital, e a força exercida por essa Bahco Scandi original, com microfio de 20 graus, exatamente igual essa daqui. O microfio dela também é de 20 graus, de cada lado. Eu tive que exercer entre 2 e 3 vezes mais força ou mais pressão com a Scandi do que com essa que eu transformei em full flat. E com um detalhe interessante: apesar da espessura aqui próxima à borda do fio ser muito menor do que no Scandi original, o nível de dano nessa faca é muito menor. Por quê? Porque eu exerço menor pressão para efetuar o corte. Então, se o meu fio impactar na tábua, ou mesmo no próprio meio que eu estou cortando, que no caso era abóbora, esse fio está sofrendo muito menos força concentrada, e mesmo quando eu tenho que exercer maior força para efetuar um corte, normalmente pela nossa instabilidade muscular, esse fio fica sujeito a movimentos de torção e tensionamento lateral. Quanto maior força, maior isso se traduz no fio, que normalmente o nosso fio extremo tem o quê? 1 micron, né? O aço, a partir dali, o chamado suporte desse microfio, o aço vai aumentando a espessura. Aqui é lógico, o suporte desse microfio é muito maior. Porém, essa faca sofre no fio extremo ou no microfio muito maior quantidade de dano para efetuar cortes mais brutos do que essa. Porque com essa aqui eu tenho que exercer muito mais força ao efetuar o corte. Aqui está uma parte da geometria original dela, do Scandi, né? Porque na minha lixadeira eu não consegui ir mais do que isso. Mas é uma faca que ficou excepcional, é uma fatiadora de primeira linha. No meu script tem um teste comparativo que eu fiz com algumas facas cortando feno de capim-cidreira ou de citronela, não sei, para fazer extrato. E há uns 15 ou 20 dias atrás eu tive que cortar mais capim-cidreira, picar miudinho, para fazer chá. Então eu deixo o capim desidratar até ficar com cerca de 10, 15% de umidade. E o capim-cidreira ou citronela, eles são muito parecidos com o nosso colonião, que todo mundo conhece. Não são da mesma família, o cidreira e o citronela são da família do Cymbopogon, e enquanto o nosso colonião é um pânico, né, pânico máximo. Mas em termos de fibra, conteúdo de fibra, estrutura de folha, como, bainha, lâmina, é mais ou menos a mesma coisa. Então por incrível que pareça, as pessoas podem estar acostumadas a cortar capim fresco, capim verde no campo. Quando você vai cortar um feno de capim, se vocês acham que corda de sisal é um teste bom para ver retenção de fio de faca, só acha isso quem nunca teve que picotar capim fenado. Porque o capim fenado, além de ser parada dura para ser cortado, ele cega uma faca numa velocidade incrível. E eu fiz um teste e usei para tentar cortar esse capim, usei o meu Stretch 2 da Spyder com ZDP 189, com 65 RC de dureza, e olha que é uma lâmina que tem uma boa geometria para habilidade de corte. Usei esse S30V da Buck, esse foi até relativamente bem, relativamente não, foi bem, porque por causa da geometria não tem nada a ver com o aço. Usei o meu clone chinês do Spyder com Military em D2, usei facas em D2, canivete em D2, nenhum dos outros, com exceção desse Buck Vantage, por causa da geometria da lâmina, sequer começava a conseguir fazer os cortes. Eu tinha que exercer pressão demais e nada. E quem foi a faca que saiu melhor? A Bahco. Aí você está falando, então a Bahco é boa. Não, essa Bahco modificada. Porque, por curiosidade, eu usei ambas. Essa aqui sequer conseguia efetuar os primeiros cortes no feixe de folhas. Né? Eu usei um feixe de cerca de 200 gramas de folhas de capim cidreira, fenada, seca, com cerca de 10 a 15% só de umidade.
Então, essa Scandi aqui, eu podia pendurar em cima dela, jogando o peso do meu braço todinho e forçando, que ela mal conseguiu efetuar 2 cortes para tirar 2 pedacinhos desse feixe. Enquanto a de cá, era só ir correndo que ela ia entrando e cortando, entrando e cortando. Ah, então não tem a ver com aço, tem a ver com a geometria. A geometria é o principal. E prova disso, apesar desse aqui ser um bom aço, um 12C 27, né, com cerca de 58 de dureza, uma outra faca minha que fez isso muito bem, que cortou esse feixe de feno de capim cidreira muito bem, foi uma Tramontina comum de cozinha, daquela full flat. Ou seja, é uma lâmina que tem uma espessura aí de 1 milímetro, 1 milímetro e pouquinho na espinha. Então, a geometria faz toda a diferença. É por isso que, quando eu digo que todo e qualquer teste na internet é válido, desde que você saiba filtrar o que está realmente acontecendo ali. Então, por exemplo, muita gente fala assim, ó, vou fazer um teste de retenção de fio fatiando corda de sisal e tal aço fatiou mil pedaços antes de perder a habilidade de corte, antes de eu ter que fazer muita força para cortar. Boa parte do que está sendo visto ali não é a tolerância daquele aço ou a capacidade daquele aço de resistir à abrasão e manter o fio, ou ter uma boa retenção de fio. Boa parte do que está se vendo ali está ligada à geometria geral da lâmina. Porque uma geometria ruim, você tem que imprimir mais força. E a partir do momento que você precisa imprimir mais força, você gera mais dano no fio e com isso seu fio se vai mais rapidamente. Ou seja, esse fio se deteriora mais rapidamente. Essa faquinha aqui, que não é uma porqueira, vamos dizer assim, mas não é considerada uma faca top, mesmo porque o pessoal tende a associar qualidade com preço, e essa é uma faca extremamente barata. Ela cortou todo o feixe de cidreira e eu só tive que dar um retoque nas minhas pedras da Spyderco triangulares uma única vez, foi 2 passadas. E quando eu fiz esse retoque, eu conseguia, a olho nu, ver uma linha reflexiva no fio e, no entanto, ela continuava cortando. Porque a geometria é o principal fator. Aqui um outro exemplo. Essa é uma faca artesanal em D2. Não sei se a câmera pega aqui, D2. O mesmo fabricante dessa outra faca. E a geometria dessa faca, em termos gerais, era exatamente igual a essa. Qual a diferença? Essa aqui com 4 milímetros de espinha, a de cá com 6 milímetros de espinha. Então vocês imaginem, era um saber com um hollow bem discreto, quase flat, né? Essa também era isso. Eu fiz o finger choil aqui. Então a habilidade de corte dessa faca, apesar da robustez ser altíssima, a habilidade de corte era horrorosa. Então o que eu fiz? Eu transformei essa aqui num full flat verdadeiro, e hoje, apesar dela na espinha ter 2 milímetros mais do que a de cá, a habilidade de corte dessa faca é superior a essa. Por quê? Porque essa porção inicial aqui, ela é menos espessa do que essa daqui, tá? Então, isso é só para vocês terem uma ideia do que é uma modificação. Vocês imaginem que essa lâmina, ela tinha essa geometria aqui, saber, né, com um rolo bem discreto, quase flat aqui. Vamos girar aqui um pouquinho para ficar claro aí. Essa daqui era exatamente a mesma coisa, só que eu a passei para full flat. Então, essa aqui ficou com uma habilidade de corte que é uma maravilha. É um D2 com 60 de dureza e isso corta e mantém o fio, que é uma maravilha. E tem esse daqui que quem já viu os outros vídeos meus já conhece, é um clone chinês de um Spyderco Military, que eu fiz um serrilhado. E por que eu fiz o serrilhado
ao invés da maioria das lâminas, com exceção da Victorinox, que inteligentemente coloca o serrilhado do meio para a ponta, por que todo mundo coloca o serrilhado aqui atrás? Ah, mas é porque aqui é que você usa para fazer o chamado power cut. Então, se você quer cortar um material fibroso, você coloca aqui. Olha, normalmente, exatamente, o power cut é feito aqui. Mas quanto menor a alavanca, mais força você consegue colocar nessa região da lâmina. Então, se é assim, nada mais lógico que o fio liso ser aqui, porque aqui você consegue imprimir força para cortar uma corda de sisal, um barril de plástico, uma corda de nylon. E por que o serrilhado na ponta? Porque é na ponta que você vai cortar alguma coisa em cima de um prato, em cima de uma pedra, né? Então o serrilhado vai proteger 99% do seu fio. Somente as espículas ou os ápices dos dentes é que vão tocar nesse material mais rígido ou mais duro, que vão provocar um cegamento dessa pontinha desse serrilhado. Mas boa parte do fio vai ficar protegido. E não é porque é serrilhado que não tem habilidade de corte, tá? Então, isso foi uma modificação. E esse aqui é um exemplo de outra modificação. Esse aqui eu tenho até orgulho dele, porque o serrilhado está bonitinho, parece original de fábrica, né? Só que não é. Esse serrilhado é até um pouquinho mais chato de fazer do que esse daqui, que os dentes são maiores, né? Dá para se ver perfeitamente a diferença. Mas é porque esse é um canivete Navy que eu comprei porque eu gostei da geometria dele. Ele é todo em aço e tal. O aço aqui é o equivalente chinês do 440C, só que o tratamento da Navy, como eu já falei, é um dos piores, é bem pior, bem inferior que o do Ganzo, por exemplo. O tratamento da Ganzo é perfeito para o equivalente chinês do 440C dela, que é o 9 Chrome 18 MOV. Da Ganzo é perfeito. O da Navy não. Inclusive a dureza dessa lâmina é bem menor, ela está com 56 de dureza. E ela não era esse flat que vocês estão vendo aqui. Ela era um saber, né? Então eu primeiro transformei em flat, depois eu passei num mousepad com lixa para deixar convexo, e aí eu fiz esse serrilhado, né? Que é um serrilhado, é uma lâmina para ser usada em material fibroso, para ser usado num prato para cortar carne, tá? Tem um dentinho aqui que não está muito bem afiado, mas dos demais, ó. Então, essa modificação, eu primeiro modifiquei a geometria geral da lâmina, para ela aumentar a habilidade de corte, e como o aço estava perdendo o fio com muita facilidade, eu fui e fiz esse serrilhado. É uma lâmina pequena que não intimida ninguém, você pode perfeitamente levar para um restaurante para usar para cortar uma carne no prato, e o fio vai durar indefinidamente, porque 98% a 99% do fio vai estar protegido pelos chamados escalopes dos dentes, né? São os arcos. 99% do fio jamais vai entrar em contato com o prato, somente os ápices dos dentes, né, das espículas, é que vão tocar. Então toda essa parte do fio fica protegida. Então era esse tipo de modificação que eu queria falar. Tem muita gente que não modifica sequer o fio quando chega, é uma opção, né? Cada um tem que ser respeitado. Colecionadores então não modificam nada, é uma opção de cada um. Para mim, que uso lâminas como ferramentas, o que importa para mim é lógico, importa a robustez da lâmina? Importa. Mas como lâminas, principalmente em canivetes ou facas, são feitas basicamente para cortar, então para mim a coisa mais importante que tem é a habilidade de corte. E como eu tenho uma certa facilidade para fazer essas modificações, eu procuro dar o máximo possível de habilidade de corte para as minhas lâminas, né? Vocês podem ver aqui que eu não estou muito preocupado com o acabamento. O acabamento dessa daqui ficou bem melhor. Eu tive mais cuidado. Por quê? Porque é uma lâmina que eu gosto mais, que eu uso mais. Então eu falei, vou dar um polimento um pouco maior, mas ainda dá para se ver alguns resquícios de riscos de lixas mais grossas aqui.
Já essa aqui, eu comecei a passar no rebolo em vez de ir para a lixa, para desbastar mais rápido. Mas não importa, o que importa é que a lâmina está mais funcional do que originalmente era, ela corta melhor e com isso ela mantém o fio por mais tempo, né? E para mim é o que importa. Lâmina para mim, isso aqui eu não vou cravar numa madeira e tentar arrancar um pedaço de madeira. E se eu fosse fazer isso, eu não faria com um canivete. Canivete não é para isso. Se quer fazer uma coisa desse tipo, use pelo menos uma lâmina fixa. Essa aqui tem boa habilidade de corte, aliás, tem muito boa habilidade de corte, essa Condor Rodin, né? E é uma lâmina absurdamente robusta, porque ela tem um high flat. Não sei se vai... Aqui o que vocês estão percebendo de brilho é óleo, porque aço carbono é o capeta, né? Se bobear, esse troço enferruja mesmo. Então, ela tem um high flat, cerca de meio centímetro aqui da espinha, até aqui assim mais ou menos, é espessura integral. E depois tem um discreto desbaste, desde aqui até a região do fio. E o fio original da Condor é muito ruim, tá? Porque ele é um convexo, mas um convexo bem espesso. Então a habilidade de corte original dessa faca é muito ruim. Ela retrabalhada assim, ela mantém a... Não vou dizer a mesma, porque se você desgasta, você diminui um pouco a robustez. Mas essa faca, por exemplo, ela descasca coco e parte o core do coco, aquele cariótipo mais duro do coco, sem sofrer danos maiores no fio que não seja o achatamento ou rolamento, que ocorreria até nessa faca em D2 com 60 de dureza. Tá? Isso independe do aço, ou mesmo facas, lâminas com 65 de dureza, sofreriam rolamento e achatamento, no você bater para quebrar o cariótipo do coco, né? Mas aqui ela tem habilidade de corte e tem robustez. Tem muita gente que chega a dizer, essa aqui é a BK2 de pobre. Não é verdade. São facas distintas, com destinações distintas, mas uma coisa eu posso afirmar. Mesmo essa faca só tendo máximo de espessura próximo ao cabo aqui de 4,75 milímetros, por ser aço 1075, numa dureza de 58, eu diria que ela tem a mesma, ou se bobear, até um pouco mais de tolerância à fratura do que a BK2, que tem 5 ou 6 milímetros de espinha e é uma espessura mais ou menos integral. Essa aqui é distal taper, ou seja, ela é mais espessa aqui na espinha e vem afilando em direção à ponta. Tudo porque aí já é uma característica do aço. É o 1095 da BK2 e o 1075 dessa. Isso eu já expliquei mais ou menos no vídeo anterior sobre aquela questão de que não existe aço melhor ou pior. Existe o aço mais bem indicado para uma dada aplicação. Então, é uma faca excepcional e uma faca barata. Tá? Para quem quer uma faca para descer a bordoada, que vai aguentar, e que se for feita essa modificação na região do fio, né, for feito um desbaste de alívio acentuado, o que vocês estão vendo aqui é um belo de um desbaste de alívio sequencial. Eu comecei acho com 5 graus, passei para 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, aí passei no mousepad com lixa para arredondar todos os ombros. Então essa parte aqui da lâmina é convexa, né? E aí finalmente apliquei um microfio de 20 graus de cada lado. É uma faca que aguenta muito abuso. E a maioria dos meus fios, eu faço isso que eu acabei de comentar. No vídeo de afiação, eu mostrei 10 graus de desbaste de alívio e microfio de 20. Porque isso é uma coisa mais fácil para todo mundo fazer. Eu normalmente, eu pego uma lâmina, vamos supor que essa aqui fosse original. Eu praticamente deito essa lâmina na pedra, levanto um fio de cabelo só para não arranhar todo o corpo da lâmina e faço o primeiro desbaste de alívio. Numa lâmina dessa aqui, essa lâmina deve estar com cerca de 5 graus de cada lado de desbaste, desde a espinha até aqui. Então seria 6 graus, vamos supor, se essa fosse a geometria original, eu começaria com um desbaste de alívio de 6 graus, passaria para 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, para finalmente
ou deixar do jeito que está, seria possível ver com uma lupa os diferentes ombros fazendo algumas quininhas, ou simplesmente daria umas 3 ou 4 passadas numa lixa 400, num mousepad, para arredondar esses ombros, tornando um semiconvexo ou um convexo esse fio, e aí aplicaria o microfio. Isso aumenta muito a habilidade de corte só pela questão do microfio. Mas não é só o fio e microfio que determinam a habilidade de corte, como nós vimos. A geometria da lâmina tem muito a ver. Acho que era isso, né? Então ficou mais claro. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o documento que eu citei, A Triste Verdade sobre a Fiação que Nunca Lhe Contaram, que vai elucidar ou vai detalhar de forma muito clara para os amigos a importância da geometria, tanto da lâmina quanto de fio. E vai deixar bem claro, para aqueles que ainda tiverem alguma dúvida, exatamente como funciona e por que funciona a chamada técnica de afiação com desbaste de alívio e subsequente aplicação de um microfio. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para esse documento meu no script, que vai sanar de vez todas as dúvidas dos amigos nesse ponto. Era isso por hoje.